Bom, o fenômeno da dupla capitalidade, eu diria que ele é bastante difundido no mundo, muito mais do que a gente pensa ou crê. Mas o dado realmente interessante da dupla capitalidade é que países parecidos com o Brasil tendem a ter duas capitais. O Brasil é um país emergente. Existem 20 e poucos países emergentes no mundo. Muitas listas de classificação de países emergentes, normalmente com 20 e poucos países. E uma regra anotada em termos de capitalidade pelo mundo é que países emergentes tendem a dividir funções de capital em duas cidades. Palavras utilizadas pelo Vladimir Rosman, que escreveu um excelente livro sobre capitais em 2017, um livro monumental em que ele fala sobre capitais no mundo inteiro e explica que países emergentes têm essa distinção de dividir funções de capital em duas cidades diferentes. No campo da geopolítica, essa ideia ainda é mais elaborada. Os países tendem a dividir funções de capital em duas cidades e uma dessas cidades tende a ser centrais e as outras costeiras, né? Então se faz uma espécie de sistema de capitais nos países emergentes, uma capital central e outra costeira. A melhor forma da gente ver isso é justamente estudando caso a caso. Os países emergentes mais importantes que existem são os BRICS, que é um acrônimo criado pelo Jim O'Neill da Goldman Sachs em 2001. E o grupo reúne, além do Brasil, naturalmente, que é o B da sigla, a gente tem Rússia, Índia, China e África do Sul. E seguindo pela ordem do BRICS, iniciando justamente pela Rússia, a Rússia é o caso paradigmático de dupla capitalidade, porque a gente tem Moscou e São Petersburgo, que é a cidade federal. São Petersburgo foi a capital imperial da Rússia até a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques, temendo a efervescência do palco da própria revolução que eles fizeram, eles trasladaram a capital de volta para Moscou. Moscou havia sido capital da Rússia antes. Moscou fica mais... É difícil dizer o centro da Rússia, porque a Rússia é o maior país do mundo, né? 2 vezes o tamanho do Brasil. Mas Moscou é um tanto continental e São Petersburgo fica na costa. É a janela para a Europa, como os russos gostam de chamar, né? E toda vez que os russos querem se voltar mais para a Europa, eles enfatizam justamente essa ligação que é feita via São Petersburgo. São Petersburgo deixa de ser capital com a Revolução, passa por um período de decadência e também por todas as dificuldades. Na Segunda Guerra Mundial a cidade sofreu muito e havia sempre uma discussão do que fazer com São Petersburgo, porque era uma cidade que carregava um traço nacional da Rússia muito grande ainda, né? E a solução que os russos encontraram na Constituição de 1993, já no pós-Guerra Fria, agora já uma Rússia sem a roupagem da União Soviética, é a conceder a São Petersburgo um estatuto especial na Constituição, que é a cidade de interesse federal, que a doutrina é unânime em consagrar como cidade federal. Então São Petersburgo funciona como segunda capital da Rússia. O governo fica, grosso modo, em Moscou e São Petersburgo é sede da Corte Constitucional, tem a polícia em grande nível federalizada, vinculada a Moscou, e ela é concebida como uma cidade federal no sentido também de que ela é uma cidade autônoma. Então São Petersburgo é uma unidade federada que tem esse estatuto federal consagrado na Constituição. E a gente sai da Rússia, vamos pegar, por exemplo, a Índia. A Índia sempre teve 2 capitais, né? O Bhimrao Ambedkar, que é o pai da Constituição indiana, que entrou em vigor em 1950, no livro mais importante dele, ele reserva uma seção específica para explicar por que a Índia precisa ter 2 capitais. Então, seja lá antigamente com Delhi ou Calcutá, que eram as capitais principais da Índia, a Índia sempre teve um sistema de 2 capitais, complementado por Srinagar, por exemplo, ou Simla. E há diversas justificativas para isso, desde a climática, fazia muito calor em Delhi ou Calcutá e se requeria uma segunda cidade, como por questões políticas. O próprio Ambedkar, ele achava importante que a Índia tivesse 2 capitais para unir o norte e o sul do país. E é interessante que na Índia hoje 2 cidades reivindicam o status de segunda capital. Mumbai, que é a costeira e se formaria o sistema clássico costa-continente, e Hyderabad, que é no sul. Então ficaria o norte e o sul dentro daquela ideia que o Ambedkar tinha.
Desde 2012, Mumbai tem uma campanha ostensiva para se tornar a segunda capital da Índia, e Hyderabad se considera a segunda capital porque lá fica a residência do chefe de Estado no sul do país. A gente tem a China, para seguir os impérios chineses da antiguidade, eles tinham múltiplas capitais, eles tinham mais do que 2 capitais. E era mais de um império dentro do território da China atual. Com os Ming, no século XIV, começa a se cristalizar um sistema de 2 capitais, com Pequim e Nanquim. Em chinês, Pequim quer dizer capital do norte, Nanquim quer dizer capital do sul. E esse sistema se cristalizou em torno dessas 2 cidades, com alguma variação ao longo do tempo. Nanquim deu lugar a outras cidades como segunda capital da China, e a gente tem uma discussão sobre a capital da China que ela se transplanta até os dias atuais. Se discute muito o que fazer com o tema das capitais na China. Em 2012 também, a Economist lançou um editorial dizendo que era hora da China mudar a capital. E ela lançou luz sobre uma proposta de acadêmicos do Instituto Tecnológico de Pequim de a China ter 3 capitais, na verdade. Uma seria, ou continuaria sendo, Pequim. A segunda seria Xangai, na costa. De novo, é o mesmo sistema, A gente tem Pequim e Xangai, e uma terceira cidade planejada para albergar o governo propriamente dito. E falando em 3 capitais, a gente entra no último exemplo do BRICS, que é a África do Sul. A África do Sul tem 3 capitais oficiais. O governo fica em Pretória, o parlamento legislativo fica em Cidade do Cabo e o judiciário fica em Bloemfontein. Foi a forma que eles tiveram de unir o país, a África do Sul, como o Brasil é um país multiétnico, e a forma que eles encontraram de unir o país foi consagrando esse sistema de tripla capitalidade. Então, dos países emergentes mais próximos ao Brasil, a gente vê que todos eles têm experiência de 2 capitais.